Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Para todos, muito boa noite. É um prazer estar na sua companhia em mais um especial de sexta-feira, em que estou eu e o Ricky, e naturalmente muitos dos nossos telespectadores, para este programa que informa sobre tudo aquilo que é nacional e internacional, o desporto, linha aberta, temos de tudo para todos os gostos. Boa noite, Luís. É sempre um prazer estar aqui na tua companhia. Já há um tempo que não nos encontrávamos aqui, não é? Juntos, mas é sempre bom, não é? E como é que começamos hoje? Porque, afinal de contas, há sempre boas notícias. Há sempre boas notícias. Estas são um bocadinho difíceis. Portugal, nas últimas 24 horas, contabilizou mais 58.530 contágios. 49 portugueses morreram devido à Covid-19. O número de internamentos continua a aumentar, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Esta sexta-feira, Portugal registra mais 58.530 casos de infecção e mais 49 óbitos por Covid-19. Registrou-se um aumento no número de internados, são agora 2.044, mais 40 face às últimas 24 horas. Quanto aos doentes que estão em cuidados intensivos, são atualmente um total de 162, agora com mais 10 do que na quinta-feira. Por regiões, o Norte soma 24.930 casos e 14 mortes. Segue-se a região de Lisboa e Val do Tejo, com mais 17.673 infectados e 19 óbitos. O Centro registra 8.719 contágios e 9 mortos. O Alentejo conta com 2.011 infecções e 1 óbito. E o Algarve contabiliza 2.199 casos e também uma vítima mortal. Nos arquipélagos, os Açores somam 1.108 casos e a Madeira conta com mais 1.890 infectados e 5 óbitos. A taxa de incidência aumentou e é de 4.731,3, enquanto que o índice de transmissibilidade, ou RT, desceu ligeiramente e é de 1,10, tanto no continente como a nível nacional. De facto, a situação é complicada, mas como é que justificamos a possibilidade de ter um ato eleitoral já no próximo domingo, dia 30, não é este, claro, o outro domingo, e termos, de facto, uma exceção para votar aqueles que estão positivos, não é? Luís, a exceção até se pode compreender. Agora, das 6 às 7 da noite não faz sentido nenhum, porque a exceção, a primeira hora reservada só para essas pessoas irem votar, agora, não reservarem nada, quer dizer que vai haver mais um aglomerado de pessoas a essa hora, não faz sentido. É tudo pelo voto, não é? É tudo pelo voto, trigo limpo, farinha amparo, o que vale é votar, é mau. Aqui nos Estados Unidos foram também contabilizados nas últimas 24 horas mais de 735 mil casos. Neste momento, os estados com o aumento mais acentuado são os estados do Alasca, Oklahoma e Wisconsin. Os estados com a porcentagem mais alta de hospitalizações por habitante são Nova York, Delaware e Washington, D.C. Em New Jersey foram contabilizados mais 10.707 novos casos, isto nas últimas 24 horas, 154, ou melhor, 144 residentes perderam a vida neste período. Entretanto, o CDC referiu hoje que uma terceira dose da vacina previne potenciais hospitalizações, e isso é um facto, num dia em que um juiz dos Estados Unidos bloqueou um mandato de obrigatoriedade de vacinas para empregados federais. Portanto, isto é uma derrota para Joe Biden. Isto, eu diria que é um processo que vai ser longo e que vai acabar em nada. Quer isto dizer, portanto, a ideia do Governo Federal era exatamente implementar essa medida. Volto a referir que é para empregados federais, portanto, imigração e tudo mais. Um juiz federal disse era um dos grandes desejos do Biden. Um dos grandes desejos. Autarquias, câmaras municipais, estados podem fazer, por exemplo, Phil Murphy implementou um mandato para trabalhadores essenciais têm que estar vacinados, mas a nível federal as coisas vão noutro sentido. Em Newark foram registados na cidade, desde terça-feira, mais 690 casos positivos. Um número inferior àquele contabilizado desde há 2 semanas, esta parte, mas mesmo assim representa uma média de 230 casos diários. Um número, como referimos, bastante inferior ao registado há 2 semanas atrás. 19 residentes, e isto aqui é um número muito elevado para aquilo que era normal até agora, perderam a vida desde terça-feira aqui na cidade. Por código postal,
E tendo em atenção a semana anterior, a taxa de positividade no 07105 foi de 29,9%, portanto, em cada 10, 3 pessoas positivas. No 07114, 15,6% é o mais baixo de toda a cidade de Nuremberg. Mesmo assim, eu acho que é de facto muito elevado este número de quase 20% no 07105. Sim, é muito elevado, Luís, porque eu acredito que no 07105 continua a existir aquela situação que muita gente tem aqui, a residência, mas possivelmente não residem aqui porque trazem os filhos à escola, por tudo isso. Claro. Porque há uma disparidade, estamos a falar, duplicou em relação ao 07114. E nota-se, há uma coisa que é importante notar, é que, por exemplo, alguns restaurantes, bares, pastelarias que têm espaço exterior, é preferido pelas pessoas do que o espaço interior, o que significa que muita gente não está vacinada ou muita gente não se quer misturar com outra gente, é verdade? Correto, Luís, e hoje recebemos a informação que o ABC está, portanto, a fazer verificações em restaurantes. Tentámos saber, soubemos que houve 2 ou 3 ações a noite passada, mais em bares do que propriamente em restaurantes. Bares com música ao vivo, portanto iremos desenvolver pastelarias, eu sei, houve também envolvimento em pelo menos 2 ou 3 que eu conheço e também em alguns restaurantes, mas é muito importante que tenha em consideração uma coisa que eu acho que é fundamental. Quando for comprar comida para levar para casa, não tem que mostrar, não é? Não há certificado de vacinação para take-out. Agora, se vai comprar, que diz que é para casa e senta-se a comer, esse foi um sarilho hoje mas das pastelarias locais. Correto, Luís. E em Elizabeth também há novas medidas do Mayor Chris Bollage. Vamos falar delas também. Mas em Elizabeth, e é exatamente isso que vamos dizer, o Mayor Chris Bollage estabeleceu uma nova ordem executiva, à semelhança daquela que é utilizada em New York. Isto desde ontem, que obriga ao uso da máscara em espaços fechados. Portanto, em bares e restaurantes, o uso das mesmas também é obrigatório, com exceção, tal como em New York, de quando os clientes estão a comer ou beber. Logicamente não pode comer nem beber com máscara, não é? Todos os estabelecimentos devem encerrar às 2 da madrugada durante os 7 dias da semana, proibindo assim a sua abertura até às 3 da manhã, às sextas e sábado. Entre as 2 da madrugada e as 5 da madrugada não são permitidas reuniões de mais de 10 pessoas na cidade. Já me parece o tempo do Estado Novo, em que não se podia ver um ajuntamento de 3 ou 4 estudantes, não é? Eu, quando vi esta ordem executiva, Luís, tentei saber mais. Basicamente, o que estava a acontecer na cidade de Elizabeth, uma cidade conhecida por uma muito acentuada vida noturna, é que estava a existir esse tipo de ajuntamentos. Então, portanto, a ordem executiva foi implementada ontem, numa altura em que os números estão a baixar consideravelmente na cidade, mas eu diria que é já para planear o Dia dos Namorados. Portanto, se tiver uma família de 12 pessoas, tem que ter cuidado, já são mais do que 10. A ordem executiva diz, portanto, se o agregado familiar tem 12 pessoas, tem que comprovar que é do agregado familiar. Claro, Agora, em casa não pode ter 6 pessoas com uma residência na Monroe Street e 6 com outra residência em qualquer lado. Mas há bons exemplos. A cidade de Paterson, aqui em New Jersey, vacinou a totalidade da sua população com mais de 18 anos, tornando-se a primeira cidade em New Jersey a atingir essa meta. O mayor André Saeg acreditou um exército de influenciadores, incluindo vice-mayores, atletas e líderes religiosos, por terem convencido a comunidade de Paterson a alcançar a taxa de vacinação de 100% entre os adultos. Diz ele que começaram a vacinar a 28 de dezembro de 2020 e mais de um ano depois não pararam. Certificaram-se que em tomar a vacina é o mais acessível a qualquer pessoa. O mayor disse que unidades móveis de vacinação ficaram disponíveis 6 dias por semana na terceira maior cidade, New Jersey, para ajudar a receber vacinas. A Saeg disse que Paterson não está a vacinar apenas os seus residentes, mas pessoas de todo o estado, bem como pessoas indocumentadas.
Até de Cape May, diz o Mayor, estavam a deslocar-se a Paterson para serem vacinadas. O painel oficial de vacinas de New Jersey mostra que 100% dos adultos de Paterson receberam pelo menos uma dose, enquanto 81% da população elegível da cidade, incluindo menores de 18 anos, recebeu pelo menos uma dose. Dados estaduais mostram que 84% dos adultos de Paterson receberam 2 doses e são considerados totalmente vacinados. De acordo com um banco de dados da Universidade Johns Hopkins, 73,21% da população de New Jersey, ou cerca de 6,5 milhões de pessoas, está totalmente vacinada. Informações do Estado dão conta que os números de infectados em New Jersey está a decrescer, o que até hoje, sexta-feira, aconteceu pelo 10º dia consecutivo. O governador Phil Murphy foi obrigado a recuar na sua promessa de obrigar a vacinações, mas na passada quarta-feira emitiu uma ordem executiva que obriga a tomada da dose de reforço a todos os trabalhadores do setor da saúde. E agora vamos falar de negacionistas, gente mais teimosa, porque um avião da American Airlines proveniente de Miami com destino a Londres teve que inverter a marcha depois de uma passageira mais complicada ter recusado usar a máscarazita. Um voo da American Airlines que partiu de Miami na noite desta quarta-feira, com destino a Londres, teve de volta para o aeroporto de partida ao fim de 1h30 de viagem, depois de uma mulher se recusar a usar máscara dentro do avião. A American Airlines, segundo a Miami Herald, não especificou o comportamento disruptivo da passageira, mas este foi o suficiente para que a polícia de Miami aguardasse pela mulher no aeroporto internacional de Miami. A polícia explicou que o caso ficou a cargo da companhia de aviação, não tendo a passageira sido detida pelas forças policiais e ninguém ficou ferido em consequência das alterações verificadas durante o voo. O avião, um Boeing 777, composto por 129 passageiros e 14 membros de tripulação, tinha já percorrido mais de 800 km quando inverteu o sentido e voltou ao estado da Flórida. A Lei Federal dos Estados Unidos da América dita que todas as pessoas estão obrigadas a utilizar máscara dentro de aviões e outros meios de transporte públicos, como autocarros, táxis e comboios. Este é um novo episódio depois de, em outubro, um passageiro da American Airlines ter esmurrado uma hospedeira de bordo no nariz depois de altercações que envolveram igualmente o uso de máscara dentro do avião. Por sua vez, em maio, durante o voo da Southwest Airlines, uma mulher agrediu repetidamente uma hospedeira de bordo, tendo a funcionária ficado com a cara ensanguentada e 3 dentes lascados. Depois de ter pedido à passageira, segundo escreve o jornal, que apertasse o cinto, usasse a máscara corretamente. São situações que eram perfeitamente evitáveis, que estão a decrescer, porque 2020 foi 5.000 casos, este ano já vai em 500 e poucos, portanto menos, mas é de facto ridículo. Os deuses devem estar loucos. Para quê? Exatamente. É preciso isto. Mas isto não acontece só nos aviões, Ricky. Não. A Companhia de Caminhos de Ferro Amtrak reduziu algumas das suas rotas de longo curso devido, primeiro, ao grande número de empregados infectados com Covid-19, depois, a falta de passageiros em outros destinos também levou a que essa decisão fosse tomada. Essas reduções vão manter-se até 27 de março. Com centenas de funcionários infectados com o coronavírus, a rede ferroviária Amtrak reduziu temporariamente o serviço no corredor Nordeste e em várias rotas de longo curso, disse a empresa em comunicado. A previsão é que o serviço seja restabelecido até ao dia 27 de março. Para os passageiros de New Jersey, esta redução significa 8% menos comboios na região Nordeste a partir da próxima segunda-feira e nenhum comboio de Nova Iorque a Miami com paragens em Newark e Trenton. Além disso, 9 comboios de longa distância agora funcionarão 5 dias por semana em vez de diariamente. A Amtrak disse que, como a procura caiu 25%, haverá pouco ou nenhum impacto no número de passageiros devido aos cortes. Os passageiros serão remarcados noutros comboios, quando necessário, e mesmo com as reduções deve haver comboios suficientes para atender a procura, disse a Amtrak. No mês passado, esta empresa disse que precisaria de cortar o serviço porque muitos trabalhadores não estavam cumprindo o mandato da ferroviária de serem vacinados contra o coronavírus e porque vários trabalhadores deixaram a empresa e não foram substituídos. Mais tarde, a Amtrak abandonou os cortes de serviço propostos porque teria trabalhadores suficientes depois de abandonar o seu mandato de vacinação em favor de permitir que trabalhadores não vacinados fossem submetidos a testes regulares. E agora vamos dar um salto à Europa, porque, curiosamente, o primeiro país da União Europeia decidiu
que iria tornar a vacina obrigatória. Henrique, isto pode ser um exemplo para outros países europeus? Eu acredito que será o primeiro de muitos. Portanto, a Áustria tomou essa decisão a partir do dia 4 de fevereiro. Foi uma ordem que foi delineada e aprovada em novembro e que agora, portanto, entra... Pensas que outros países vão seguir este exemplo? Luís, eu acredito que na Europa será mais fácil do que em países como os Estados Unidos. Um Estado federal é sempre mais complicado. Em relação ao Reino Unido, eu estou um bocadinho renitente em relação ao Reino Unido. Em relação ao Reino Unido, portanto, as principais diferenças é que aquilo que se passa em Inglaterra é completamente diferente da Irlanda, da Escócia, então é sempre mais complicado. Mas na Áustria, portanto, vai ser o primeiro país a implementar essa medida, é a partir do dia 4 de fevereiro. Portanto, a Áustria é o primeiro país. Vamos lá ver se outros seguem o exemplo austríaco e se a situação se alarga a outros países da União Europeia. Pela primeira vez, um país da União Europeia torna obrigatória a vacina contra a Covid-19. A partir do dia 1 de fevereiro, todos os adultos na Áustria vão ter de ter a vacina e, a partir de março, quem não a tiver leva uma multa pesada. Pelas ruas de Viena desfilaram várias centenas de pessoas contra a medida. Há também incentivos, como uma lotaria para os vacinados, como explicou o chanceler Karl Nehammer. Für die Gemeinden nicht nur den Anreiz geben, zu informieren. Disse o chanceler, não só vai haver esses incentivos, como também prémios para as comunidades onde há mais pessoas vacinadas. Haben sich in der Gemeinde schon impfen lassen. O que cria um verdadeiro valor monetário para essas comunidades, para as cidades. Dinheiro que pode depois ser investido. Den sie dann entsprechend auch wieder in ihrer Gemeinde investieren können. Em França entra em vigor esta segunda-feira o passe vacinal, que substitui o passe sanitário, o que faz com que só os vacinados ou recuperados da Covid possam frequentar a maioria dos eventos públicos. O governo anunciou um calendário do regresso à vida normal, com o fim de várias restrições em fevereiro. Os professores fizeram uma nova greve contra as restrições sanitárias difíceis de cumprir nas escolas. Também na Suécia, as regras são agora menos rígidas, segundo o mais recente anúncio da Agência Sanitária do país. O isolamento obrigatório para quem testa positivo passa de 7 para 5 dias. A quarentena pode deixar de todo de ser obrigatória para quem trabalha em setores essenciais, como a polícia ou a saúde. Na Rússia vive-se uma nova vaga de Covid, sobretudo em Moscovo. Só na região da capital foram registados 11.000 novos casos em 24 horas, um novo máximo histórico. Vários reguladores internacionais, incluindo a Agência Europeia de Medicamentos, manifestaram-se hoje contra a administração de doses repetidas de reforço de vacinas contra a Covid-19 em intervalos curtos, pedindo uma abordagem sustentável a longo prazo para enfrentar a pandemia. No encontro promovido pela EMA e pela Agência Federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, os reguladores internacionais vincaram haver necessidade de desenvolver uma estratégia a longo prazo sobre os tipos de vacinas necessárias para gerir a Covid-19 no futuro. A posição surge numa altura do elevado ressurgimento de casos de infecção com o novo coronavírus, que ainda assim não se traduz para já em elevadas taxas de internamento ou de morte. A contribuir para o elevado número de casos, que batem máximos, está a elevada transmissibilidade da variante Omicron. Por esta altura, decorre também, em muitos países, a administração de doses de reforço do ciclo primário de vacinação contra a Covid-19 à população adulta, considerando os reguladores internacionais que está a tornar-se cada vez mais claro que é necessária uma dose de reforço para alargar a proteção da vacina contra a Omicron. No que toca à atualização das vacinas contra a Covid-19, a coligação ICMIRA encoraja a comunidade científica internacional e os responsáveis pelo desenvolvimento das vacinas a analisarem abordagens alternativas às vacinas monovalentes. A reunião em causa, realizada a 12 de janeiro e hoje divulgada, reuniu delegados representando 24 membros e 13 membros associados, bem como a Organização Mundial de Saúde. E antes de passarmos para o João Rendeiro, vamos falar do Rádio Clube Português, por que não? Sim, vamos falar do Rádio Clube Português, que estamos com um novo alinhamento, uma nova programação. Incluímos agora... Amanhã é o meu dia. Amanhã é o teu dia, portanto... O teu é todos os dias de manhã. O Luís está aqui ao sábado de manhã. Temos também... É um novo programa, que é de ondas curtas.
Isso já vamos, porque esse é o segredo. Portanto, para vos dizer... Que é com a Beta Marques, que é as tardes da Beta. O novo alinhamento, portanto, o alinhamento começa comigo de manhã, depois a Cíntia, isto durante a semana, depois temos os sons do Nando, depois temos das 3 às 6 as tardes da Beta, e um dia destes, eu acredito que vamos ter um programa que poderá ser Sulabancos de Onda Média, se calhar um gago ótimo. E um mudo. Nunca ninguém sabe. Nunca ninguém sabe. É só esperar, é só esperar. Mas, meus caros amigos, agora vou falar do João Rendeiro, porque o João Rendeiro tem muito para contar hoje, e é muito importante porque, para além dele ter voltado ao tribunal, para o início do seu julgamento, para o processo de extradição, ficou já marcada uma próxima sessão até ao dia 27 de janeiro, mas é importante que eu lhe diga, Ricky, isto é importante, é que João Rendeiro foi hoje apanhado em mais duas situações. Uma é o seu mal-estar na prisão, provavelmente com Covid. E a segunda é que foi apreendido em Bruxelas um dos seus quadros que estava desaparecido, dos quais a esposa era fiel depositária. Esse quadro apareceu vendido pela Sotheby's, aqui de Nova Iorque, por 127 mil euros. Portanto, mais uma vigracinha, não é? Mais uma. Vamos lá então. Foi a primeira audiência. O antigo presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro, voltou ao tribunal para o início do julgamento do processo de extradição, tendo já nova sessão agendada para o próximo dia 27. O juiz, que hoje deliberou o processo, confirmou a recepção da documentação enviada por Portugal, mas referiu que o selo dos documentos estava danificado e que, portanto, terá de ser tudo devolvido a Portugal para nova verificação. O procurador entregou ao tribunal uma caixa de cartão contendo o processo de extradição enviado por Portugal e 2 conjuntos de documentos, um em português, outro em inglês. A fita vermelha e verde que selava o conjunto de documentos em português estava partida, enquanto os documentos traduzidos estavam devidamente selados. Refere-se ainda que a Procuradoria vai apresentar um pedido para que os documentos de extradição sejam enviados através de canais diplomáticos. A porta-voz do Ministério Público sul-africano disse à saída do tribunal que a equipa de procuradores sul-africanos está a trabalhar em conjunto com procuradores em Portugal. Esta é a primeira audiência desde que a Procuradoria-Geral da República confirmou o envio do pedido de extradição. Segundo a advogada June Marks, o ex-banqueiro teve febre e foi visto na quarta-feira por uma enfermeira da prisão, que criticou ainda a assistência médica mais abrangente por parte das autoridades locais face à existência de um problema de coração em João Rendeiro. O ex-presidente do BPP continuará detido na prisão da província de Westville. Segue-se agora a consulta do processo, quer por parte da defesa de João Rendeiro, quer por parte da acusação. É uma situação preocupante porque a advogada de João Rendeiro disse hoje que a prisão onde ele está detido não tem grades, não tem água, não tem lençóis, não tem cobertores, não tem praticamente nada. Não tem... Sim, aliás, ele próprio pediu um edredom, mas acho que ainda não lhe foi dado. Não é? É uma das prisões de maior perigosidade na África do Sul, onde estão detidos vários criminais de alto porte. Agora... Também há outro aspecto em questão, é que também, caramba, como se costuma dizer, há de defender os direitos humanos das pessoas, não obstante os crimes que eles cometam. Portanto, ele vai ter que expiar os seus crimes, provavelmente em Portugal depois da deportação, mas estas condições não existem, por exemplo, nas cadeias portuguesas, como toda a gente sabe. E poderá levar a uma extradição mais rápida. Sim, na medida em que Rendeiro poderá dizer, eu quero é pirar-me daqui. Eu quero é pirar-me daqui, o que contradiz aquilo que, numa primeira hora, ele tinha referido que não queria ser extraditado para Portugal. Não, mas vai ser extraditado porque estão-lhe a fazer a vida muito, muito difícil naquela prisão de alta segurança. Eu acredito que está a ser delineado para que isso aconteça. Entretanto, em Portugal, as legislativas dominam também as atenções. Ontem vimos uma aproximação do PST aos partidos mais à direita, nomeadamente o CDS e a ala liberal. Hoje, o secretário-geral do PS, António Costa, pediu aos eleitores da área socialista para que não se deixem iludir pelas sondagens referentes às legislativas. A situação na Câmara Municipal de Lisboa nas últimas eleições continua bem presente e invocou a experiência dolorosa do seu partido nas anteriores eleições autárquicas, onde Carlos Moeda era dado como um candidato derrotado e acabou por ganhar a Câmara de Lisboa. Mas hoje houve um facto muito curioso que eu tenho que salientar aqui, Ricky, é que Rosa Mota, que é uma pessoa, porque eu tenho e tinha uma grande admiração, praticamente deixei de ter, depois dela hoje ter dito
que Rui Rio era um nazizinho, que é uma coisa que não se chama a ninguém, e, portanto, é extremamente... não é digno que uma personalidade como Rosa Mota, que tem um movimento de carinho a nível nacional, sobre todos os aspectos, não só por ter ganho uma medalha de ouro, mas por ser uma atleta fantástica, ter chamado esse nome, que hoje foi mesmo criticado pelo próprio António Costa. Não fica bem, porque Rosa Mota é uma referência, é um exemplo, e eu acredito que ela deveria ter lido, por exemplo, a crónica de Miguel Esteves Cardoso, hoje, em que diz que, pelo menos, Rui Rio, podemos olhar para ele Sim. e parece que não há telhados de vidro. Então, essa conotação fica mal. É mal. Chamar nazi Rui Rio é, de facto, isto sem mal. demagogia à parte, questões políticas nunca se podem sobrepor aos valores que nós temos. Exatamente. E vamos falar de tensões, já que estávamos nesse campo. Essas tensões aumentam e os apelos dos países da NATO não têm tido efeito nenhum junto de Putin. Isto em relação à tal tensão existente entre os Estados Unidos e a Rússia, por causa da Ucrânia. Os Estados Unidos iniciaram um intenso périplo diplomático para assegurar o apoio dos europeus face à Rússia. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, deixou um novo aviso à Rússia sobre a iminência de conflito com a Ucrânia. Há milhares de soldados russos na fronteira com o país vizinho. É temida uma invasão por parte da Rússia. Fui absolutamente claro com o presidente Putin. Ele não nos entendeu mal. Se qualquer unidade russa cruzar a fronteira ucraniana, isso chama-se uma invasão. Nesse caso, a Rússia poderá contar com uma resposta económica severa e coordenada que discutiremos em detalhe com os nossos aliados, como deixei bem claro ao presidente Putin. Avisos à distância e não só. Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, aterrou em Genebra, na Suíça, esta quinta-feira à noite, para um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Sergei Lavrov também já está na cidade suíça. A reunião entre o ministro russo e o representante da administração Biden acontece esta sexta-feira. Ainda esta semana foram reveladas imagens de satélite que mostram a presença militar russa na fronteira com a Ucrânia. Desde que as tropas foram enviadas para o local, a Ucrânia tem treinado mais e mais pessoas para o exército. Os Estados Unidos, entretanto, reforçaram o apoio financeiro à vizinha da Rússia, caso o cenário de uma guerra venha mesmo a acontecer. E temos mais desenvolvimento sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Casa Branca indicou hoje que não exclui um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, caso contribua para diminuir essa tensão bilateral devido à concentração de tropas russas junto à fronteira ucraniana. Na conferência de imprensa, a porta-voz presidencial, Jen Psaki, informou que Biden se vai reunir este final de semana na residência de Camp David com a sua equipa de segurança nacional e o secretário de Estado, Antony Blinken, para abordar os próximos passos a seguir. Ao referir-se à possibilidade de uma nova reunião entre Biden e Putin, Psaki disse que, caso seja um passo recomendado, e pensamos que pode ser positivo nesta fase de discussão, as discussões de líder a líder serão possíveis. Esperamos que tudo corra bem. O presidente iraniano está na Rússia a discutir o documento com os aliados. Por outro lado, o governo norte-americano avisa que o tempo está-se a esgotar. Numa mesquita, mas na Rússia. O presidente iraniano está em Moscovo, numa visita oficial ao país aliado do Irão. As negociações sobre o acordo nuclear prosseguem dos dois lados. Ebrahim Raisi acabou com os rumores do Ocidente e descartou ter viajado até à capital russa à procura de armas nucleares. Não estamos à procura de armas nucleares e tais armas não têm lugar na nossa estratégia de defesa. O assunto foi levado à reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, que querem garantir que desta vez o acordo nuclear agrada a todos. O Irão quer o levantamento das sanções económicas impostas desde que os Estados Unidos saíram do acordo. Os Estados Unidos e aliados querem que o Irão reduza as ambições nucleares.
Podemos levar estas negociações a bom porto e abordar as principais preocupações de todos os lados. Mas o tempo está a esgotar-se. Se não houver acordo nas próximas semanas, os avanços no nuclear do Irão, que retomou as operações quando nos retiramos do acordo, tornarão impossível o nosso regresso ao acordo. Enquanto decorrem as discussões sobre se há ou não acordo entre os dois lados, arrancam exercícios militares no Oceano Pacífico do Irão, Rússia e China. O reforço da segurança comum, que vai durar 3 dias. A estátua de Theodore Roosevelt, antigo presidente dos Estados Unidos, foi removida em Nova Iorque depois de ter estado mais de 80 anos em frente ao Museu de História Natural. A remoção custou cerca de 2 milhões de dólares. Por perpetuar ideias racistas, era uma imagem para aqueles que resolveram por essa medida há muito perturbadora. As operações para a remoção de uma estátua do antigo presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, arrancaram ontem perto do icónico Central Park, em Nova Iorque, depois da polémica levantada por afro-americanos e nativos americanos. Considerada degradante para os afro-americanos e nativos americanos, símbolo de reflexo do país, face ao passado esclavagista dos Estados Unidos, a estátua de bronze de Teddy Roosevelt, presidente de 1901 a 1909, cuja decisão de a remover foi anunciada em junho de 2020, está agora embutida num imponente andaime, onde durante 80 anos recebeu os visitantes à entrada do Museu de História Natural. A estátua de Roosevelt, perante distante de um dos seus sucessores, Franklin Delano Roosevelt, mostra o ex-presidente a cavalo, olhando para um negro e um nativo americano a pé. Uma representação degradante para o Museu de História Natural, que alguns solicitaram a retirada da cidade de Nova Iorque. O anúncio da remodelação em junho de 2020 surgiu um pouco depois da morte de George Floyd, um afro-americano morto pela polícia em Minneapolis, que causou grande choque nos Estados Unidos por causa do racismo implícito. Na mesma altura, várias outras figuras históricas foram visadas, como os ex-presidentes Andrew Jackson e Thomas Jefferson. Em setembro passado, a estátua gigantesca do general confederado Robert Lee, símbolo do passado esclavagista do país, foi retirada na Virgínia. Se essa revolução na história norte-americana parece legítima para alguns, políticos e historiadores estão preocupados com uma corrida sem fim, à vista que referem é semelhante a um cancelamento da cultura dos Estados Unidos. Após ser removida a estátua de Roosevelt, será alojada num empréstimo de longo prazo na futura Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, no Dakota do Norte. Bem, só falta ver agora que tirem de circulação todas as notas americanas, desde o George Washington, passando pelo Franklin e as outras todas, também eram obviamente esclavagistas, porque era a cultura deste país. Não tem sentido Luís, retirarem as estátuas de Cristóvão Colombo, de Robert Lee, de Roosevelt. Isto é ridículo, perfeitamente ridículo. Luís, isto que nós vamos referir aqui, se calhar é um bocadinho polémico. Agora, há uma história... a história dos Estados Unidos, 200 e poucos anos, que deve ser enaltecida, porque houve fases da vida deste país em que as ações justificaram os fins. Não estou a favor de nada, nem nós não contra estamos, nada. De forma nenhuma, mas... Agora, aquilo que nós aprendemos na escola não pode ser omitido. Eu acredito que há coisas que têm que ser corrigidas. Agora, Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, isso não pode ser alterado. Cometeu muitos crimes também, como toda a gente, e foi um herói, não é? Claro. É triste. É triste. Bem, a polícia de Newark prendeu o suspeito de 5 assaltos a empresas no Ironbound. O senhor chama-se Joseph Hernandes, tem 51 anos de idade, é residente em Newark, como veem nesta imagem, e é o suspeito de 5 assaltos comerciais ocorridos entre 3 de dezembro de 2021 e 14 de janeiro de 2022. O primeiro assalto ocorreu no Venice Restaurante e Pizzaria, localizado no 22 da Ferry Street. Foram roubados $300. No mesmo dia foi assaltada a padaria Guayaca, no 74 da Monroe Street. Foram roubados mais de $2.000. A mesma padaria voltaria a ser roubada no dia 13 e no dia 14 de dezembro. Em ambos, o incidente, a janela da frente foi quebrada. No dia 12 de janeiro foi assaltada a van do Pastel, por este senhor, uma padaria localizada no 109 da Wilson Avenue. Foram roubados $1.350. O suspeito foi preso na esquina da Frelinghuysen Avenue e Emmett Street em Newark
enfrenta acusações de roubo, furtos e danos pessoais. Enfim, bom rapaz, não é? Um bom rapaz, e ainda bem que a polícia de Newark fez o trabalho e deitou a mão. E estas notícias são fundamentais para que possamos ter uma cidade mais segura. Eu estou a ler, enquanto tu estavas a ler esta notícia, que são sempre boas, porque quando alguém com este cadastro é preso temos que ficar contentes. Muitas pessoas falam da recolha de lixo, dos problemas que existem em Newark. Há uma aplicação da cidade e todos nós temos que fazer a nossa parte. Quando isso acontece uma vez, não liguem para o especial informação. Há aqui uma recomendação ou um pedido para nós trazermos aqui os responsáveis da cidade e iremos tentar fazer isso, porque alguém tem que dar a cara. Agora é fundamental que, em período de eleições, vocês também, residentes, possam dizer: eu, na aplicação da cidade, pus 300 queixas e nenhuma foi respondida. E comprovem. Porquê? Porque quando nós pudermos encurralar aqueles que nos querem representar com factos, as coisas andam muito mais rápido. Sem dúvida, tens toda a razão. Os tribunais cubanos concluíram a fase de audiência de 6 julgamentos em massa de pessoas acusadas de envolvimento nos maiores protestos na ilha em décadas, deixando mais de 100 arguidos à espera de sentenças potencialmente pesadas. Manifestantes cubanos enfrentam longas penas de prisão depois de que os tribunais cubanos terem concluído a fase de audiência de 6 julgamentos em massa de pessoas acusadas de envolvimento nos maiores protestos na ilha em décadas. Mais de uma centena de cubanos podem enfrentar sentenças pesadas. Familiares dos arguidos e ativistas que acompanharam os julgamentos em várias cidades cubanas, o último dos quais terminou esta semana, indicaram que a acusação pediu sentenças de até 30 anos de prisão por crimes que incluem sedição, perturbação da ordem pública e agressões. Não foi anunciada qualquer data para a leitura das sentenças. Milhares de cidadãos cubanos saíram à rua em diversas cidades do país a 11 e 12 de julho de 2021 para protestar contra a falta de alimentos, cortes de eletricidade e dificuldades económicas, com alguns a instalar também a uma mudança de governo. Pelo menos uma pessoa morreu e vários estabelecimentos comerciais e veículos foram vandalizados ou incendiados. As autoridades não precisaram quantas pessoas foram detidas, mas a organização Justiça 11J, criada para seguir estes casos, registrou 1.300 detenções e disse que mais de 400 pessoas foram até agora julgadas. Em agosto, as autoridades tinham indicado que houvera 23 julgamentos sumários de 67 arguidos por delitos menores. Organizações não-governamentais, como a Human Rights Watch e a Amnesty International, acusaram o governo de reagir a protestos na maioria pacíficos, com detenções arbitrárias e repressão violenta destinada a silenciar a contestação, e o governo rejeita. Muitos dos manifestantes não tinham cadastro prévio de altivismo político e não pareceu existir uma liderança clara nos protestos. Embora o governo tenha acusado grupos de oposição sediados nos Estados Unidos de tentarem organizar manifestações através de uma campanha nas redes sociais. Na Baía de Nápoles é preciso descer para lá do nível das águas para descobrir um dos sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo. Na Baía de Nápoles, no Golfo de Pozzuoli, é preciso ir para lá do nível das águas para descobrir um dos sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo. Trata-se de uma cidade romana que desapareceu no século III d.C. Hoje encontram-se aqui as ruínas daquele que é o maior museu subaquático do mundo. É uma descoberta contínua, 400 metros de restos mortais que se estendem pela atual linha costeira. Por isso, muitas povoações, muitas casas, muitos banhos estão ainda por descobrir ou são pouco conhecidos. Colunas, novos pisos, novos mosaicos estão constantemente a emergir durante a investigação que o parque está a realizar. Em particular, na próxima primavera vamos começar a escavação de um destes locais. Há muitos esquecidos e enterrados debaixo de água. Os primeiros restos mortais foram descobertos no final da década de 60 do século passado. A areia e a flora marinha ajudaram a preservá-los, mas outros fatores poderão estar a alterar as condições. Um fator real de mudança a que temos assistido, talvez devido às alterações climáticas, é o desaparecimento da Posidónia.
Tivemos grandes florestas de Posidónia em certas partes da Baía submersa, que tinham escondido partes inteiras da cidade submersa. As últimas descobertas que estamos a fazer são exatamente onde a Posidónia desapareceu. Claro que as estátuas que agora vêm são cópias porque as originais foram levadas para o museu. O que resta deve estar protegido pela areia ou, por vezes, por estruturas mais importantes, contra tempestades, que são outro fator que leva a uma degradação contínua de todas estas estruturas. Este parque subaquático tornou-se uma das principais atrações deste parque arqueológico, sob o imponente olhar do Vesúvio. Ricky, é uma pena que nem toda a gente possa ir lá à Baía de Nápoles, lá embaixo, ver esta maravilha. Não é? Uma maravilha que deve ser vista e que possivelmente vão ser criadas as condições para explorar também essa beleza natural. Vamos falar de outro tipo de exploração? Sim, e estamos no final de semana. Imagine uma volta ao mundo. A norte-americana Zara Rutherford é, aos 19 anos, a mais jovem mulher a dar a volta ao mundo sozinha, num avião. Sobrevoou sítios como o deserto na Arábia Saudita ou o Estreito de Bering, entre o Alasca e a Sibéria. Após 5 meses a circunnavegar o planeta, a piloto belgo-britânica Zara Rutherford está finalmente de volta à terra natal. Ao aterrar na Bélgica esta quinta-feira, a aviadora de 19 anos tornou-se na mais jovem mulher a completar a volta ao mundo sozinha num avião. Parou em locais como a Índia, Taiwan ou a Colômbia. O objetivo era estabelecer um novo recorde mundial e mostrar que a aviação não é exclusiva dos homens. Ao crescer não vi muitas pilotos femininas, isso era muito desanimador. Neste momento estou apenas a tentar ser uma cara amiga para que, se houver outras raparigas que queiram voar ou que gostem de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, saibam que não são as únicas. Tenho usado os média e a atenção que tenho tido para encorajar outras raparigas a entrar na aviação. Zara Rutherford iniciou a viagem em agosto, na Bélgica, num dos aviões ultraleves mais rápidos do mundo. Seguiu depois para a América do Norte, Caraíbas, América do Sul, Ásia, voltando depois à Europa. A jovem confessa que esta aventura foi mais difícil de concretizar do que pensava, mas não se arrepende. Houve alguns pontos que foram realmente difíceis e considerei adiar, mas na verdade as coisas não se tornariam muito mais fáceis e estou contente por não o ter feito, porque consegui. Estou muito contente por tê-lo feito. Com 19 anos e com um recorde do Guinness, Zara Rutherford demonstrou que quando se quer, nem o céu é um limite. Bem, quando a aviação comercial começou a aceitar senhoras, mulheres, comandar aviões, muita gente ficou surpreendida, não é? E sentiam-se assim um bocadinho inseguras ver uma mulher a pilotar digamos, um Boeing, um 777, um 766. Será que a senhora tem força para aquilo tudo? A mulher tem força para tudo, isto e muito mais, não é? Tem força para isso e muito mais. E isto prova porque estes aviõezinhos, imaginem, eu lá dentro, aquilo vinha logo abaixo. Mas é uma aventura fantástica e o que mais me impressionou nesta história é que tem 19 anos. Claro, é uma jovem. E agora vamos ao desporto e começamos com o Benfica. Assim é, o Benfica reforçou hoje o 3º lugar da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, ao vencer no reduto do Aroca, penúltimo classificado por 2-0, no encontro de abertura da 19ª jornada. Darwin Sanchez marcou de grande penalidade o 15º gol da prova e depois Gonçalo Ramos, que estava no banco, aos 92 minutos, apontou o segundo tento dos encarnados. Na tabela, o Benfica passou a somar 44 pontos, colocando-se provisoriamente a 3 pontos do Sporting e 6 do Porto, enquanto o Aroca, que tem menos um jogo, manteve-se com 14 e pode ser alcançado pelo Lanterna Vermelha Bessade. O Tribunal de Relação de Lisboa indeferiu o recurso apresentado por Rafael Leão com vista à anulação da decisão do TAD, Tribunal Arbitral do Desporto. Segundo o jornal Record, que condenara o jogador foi condenado a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting na sequência da rescisão unilateral do contrato em 2018, meses depois da invasão à academia de Alcochete. Desta forma, depois de vários recursos, Leão esgotou a derradeira cartada no diferendo que o opõe à SAD verde e branca e agora terá que pagar.
A UEFA espera que o novo formato da Liga dos Campeões, que entrará em vigor em 2024, traga um lucro superior a 5 mil milhões de euros, mais de 40% do que o valor atual. Só com venda dos direitos televisivos da competição, avança esta sexta-feira o jornal The Times. De acordo com a mesma fonte, o organismo que rege o futebol europeu já teve 4 propostas finais de 4 cadeias de transmissão para vender os direitos da competição de clubes para todo o mundo e espera que os rendimentos anuais possam subir ainda mais esta temporada para os 3,6 mil milhões de euros. Quer isto dizer, Luís, que cada vez mais o futebol é o maior negócio do mundo. É o maior negócio do mundo. Isso não haja dúvidas. Bem, e como falamos em negócio, temos que falar em dólares e também em reais. Portanto, vamos saber qual é o valor destas duas moedas em relação ao dólar, portanto, nos espaços geográficos que justificam este valor. O espaço Schengen... 0,8813 para o euro, 1,1344 e depois no real, Luís? 5,45 para a compra, 0,18 para a venda. E, meus queridos amigos, hoje teve um frio de rachar, não é? Logo de manhã, cerca de 20 graus, com o fator vento 5, 6 em New York. Agora, imagino bem, não é nada. E quem fica a tremer, quando eu digo isto, são aqueles que vivem em Palm Coast, na Flórida, em Miami, que dizem... Ainda bem que eu não estou lá em cima. Deixa-me contar-te uma história. Hoje de manhã, na rádio, nós divertimos-nos à brava e um dos temas foi este. Imagina o que é, que o frio que estava esta manhã, tu sais todo equipado cá para fora. Portanto, parece um astronauta com botas, com cascóis. Imagina, tu estás a aquecer o teu carro e vês passar uma mulher de mini-saia. O que é que tu pensas? Esta senhora pensa que está na Flórida, não é? Mas não está. Não é? Agora imagina, a Linda Gomes, a minha querida amiga de Nova Iorque, disse que se calhar há muitas mulheres com o fogo num sítio. Não há dúvida que há sempre... Hoje, por acaso, vi passar na Union Street em New York um jovem em calções. E eu olhei e tremi mais do que estava a tremer, não é? Digo assim, isso deve ser um frio tremendo, não é? Portanto, amanhã não se esqueça que também... Mas foi engraçado que o Márcio Oliveira depois respondeu a ela, não, ela acabou de chegar da Flórida. Pronto, logo. Portanto, tinha que chegar à Flórida. Mas, já que estão interessados em saber o que é que se passa com o tempo, nós temos a previsão que a Catarina Rebimbas compilou para nos dar sobre as temperaturas, como é que vai estar o tempo amanhã e nos próximos dias aí por todo o país. Vamos ver. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 25 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 32 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 30 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 28 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 27 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 30 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 78 graus, Palm Coast com aguaceiros com 54 graus, Los Angeles com sol com 71 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E agora o que é que vamos fazer? Agora vamos encerrar o espaço de notícias, voltamos dentro de momentos com o quê? Com a linha aberta e com mais umas noticiazinhas, fica aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade,
rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Centers traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Centers é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Doutora Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Centers. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contactos para uma consulta. Fale com a Glória. Estes são os especiais dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Costeletas de porco 1,59 a libra. Frango inteiro 1,49 a libra. Alface 2 por $3. Estes são os especiais dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 3,99. Mundus Vinho Branco 3,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzelo Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Muito boa noite, já estamos no espaço da linha aberta, já temos uma chamada, mas antes disso temos um aviso para fazer quem viaja, atenção, para Portugal ao domingo. Sim, muito importante. O centro de teste que está na Escola Amadeu Correia, no Pisca, em Elizabeth, está aberto de segunda a sexta, das 9 às 4, ou sábado somente de manhã, das 9. Eu não quero precisar se é meio-dia ou 1, portanto não vá lá da parte da tarde. Vá logo de manhã, 9 da manhã, porque ao sábado só abre da parte da manhã. É muito importante saber isso, porque há dias telefonaram-nos e nós dissemos para ir ao princípio da tarde. Mas desconhecemos o facto de será 1 ou às 2 da tarde, daí o conselho que damos para ir de manhã para não ter problemas no dia a seguir. Agora sim, vamos para a primeira chamada do dia. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Boa noite. Como está, minha senhora? Passou bem? Bem, obrigado. E o senhor? Estamos todos bem. O que é que tem para me contar? A razão que eu estou a chamar é por causa que o meu marido, o nome dele é António Rogério Fialho, ele mandou os papéis da tropa para Lisboa, nós fomos ao cônsul, e o cônsul mandou para a internet. E deu papéis, menos papéis, para a gente mandar para Portugal, a dos Estados, com o registro para eles assinarem e mandarem para trás. Eles receberam. Isso foi em outubro. E nós nunca soubemos mais nada. Ainda está muito atrasado por causa destes problemas da Covid. Ok, a senhora, portanto, mandou os papéis para que era, portanto, para o subsídio do ultramar? Sim, sim. Sim. Só vai receber uma resposta de 6 a 9 meses. Oh, my God. Mas também não tem problema, só recebe em outubro, não é? Porque os pagamentos só são emitidos uma vez por ano em outubro. Portanto, todos os processos que nós colocámos e que ajudámos centenas de pessoas demoraram de 6 a 9 meses para terem uma resposta, está a perceber? Portanto... Estou. Mas é engraçado por causa que a carta foi registada e com o registro para eles assinarem, para mandar para trás, dizer que receberam os documentos. Ainda nunca recebemos nada. A senhora tem a certeza que eles receberam e guarda esse documento, porque se não receber nada daqui a 3 ou 4 meses, pode mandar uma cópia desse documento a dizer: ei, eu
submeti, não recebi nenhuma carta, o que é que acontece? E aí tem que haver uma obrigatoriedade de eles reconhecerem que receberam a informação. Mas ainda está atento. Não, é muito cedo. Não vai receber nada nos próximos 3 meses. Está bem? Sim, senhor. Muito obrigado. Prazer em ouvi-lo. Muito obrigado. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Temos aqui também uma informação sobre Carnaval e, vá lá, pelo menos os carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo não foram cancelados, mas foram adiados. Adiados. Portanto, adiados para o mês de Abril. O mês de Abril. Que não é o mês de Carnaval, não é? É, mas pelo menos vai haver Carnaval. Mas, infelizmente, em Torres Vedras, que é uma das sedes do Carnaval português, esse foi completamente cancelado. Eu não sei no Cadaval, mas ainda estou para ver. Vamos para a última chamada. Muito boa noite, linha aberta, por favor. Hello. Olá, como está? Olá. Eu sou da Califórnia. Ótimo. Muito boa tarde para si. Yeah. Mas eu queria só dizer àqueles senhores, não sei o nome deles, que vejo todos os dias. Sim, ótimo. E nós gostamos muito. Está a falar de nós, não sabe o nosso nome? É que o senhor é o Rick... E o Luís. E o Luís, ok. Sim, senhor. Então, eu ouço todos os dias, já não. Ótimo. Mas eu só queria dizer que o programa, que é muito bom, mas eu gosto mais quando está os dois senhores. Sabe porquê? Porque aqui lavamos a roupa suja toda. Estou a brincar consigo. É que dá para conversarmos, para sorrirmos um bocadinho, porque a vida é feita também de sorrisos. E de cumplicidades, não é? É. E está-nos a ligar de que... Eles dão muitas notícias boas. É claro, é claro. Olha, de onde é que está a telefonar já agora? Da Califórnia, by São Francisco. Ah, que bom. Nós estivemos lá juntos há um ano. Há um ano, sensivelmente. É verdade. Estivemos em Sacramento e gostámos muito. Olha, está bom. Muito gosto em ouvi-la. É só para dizer um bom programa e gosto de ver os dois juntos. Então muito nós vamos viver juntos os dois. Muito obrigado, não é? Muito obrigado. Bye. Estas coisas são muito engraçadas, não é? Então vamos ao Costa del Sol, que também já lá fomos os dois. Costa del Sol. O local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Portanto, tu não fazes anos no mesmo dia que eu, não? Não, mas tu estás quase a fazer anos. Mas, espera aí, há o trio Admira, que o Trapatoni faz anos no mesmo dia do que e já nos convidou para almoçar. Olha, cá estaremos. Então vamos agora a um espaço que culmina praticamente com a informação do dia-a-dia, que se chama Happy Birthday to You, em tradução em português. Feliz aniversário. Então, quem é o primeiro da fila hoje? Maria Carvalho, 80 aninhos, muitos parabéns, vive em Portugal, parabéns. Parabéns, Maria. Depois é o João Costa, 66 anos de idade, parabéns, João. Um dia muito feliz para ti. Joaquim Diniz, 60 anos de idade, parabéns, Joaquim. Depois temos o Pedro Diniz, 55 anos de idade, parabéns, Pedro. Muitas velinhas para pagar que o Pedro tem, é? 55. E não tem tantas, mas a Ana Sofia, 7 aninhos, o Michael Hernani dá-te um beijão do tamanho do mundo. Parabéns. E também? A Leila Zuluga, 4 anos de idade. Que cara tão bonita, hein? Muitos parabéns. E agora temos a informação do Luso-Americano, edição digital de sexta-feira. Vamos ver como é que é a primeira página de hoje. Murphy exige dose de reforço a todos os trabalhadores do setor de saúde e ameaça com despedimentos. A imigração portuguesa para os Estados Unidos atinge o valor mais baixo em 20 anos. 10 animais de circo foram devolvidos à natureza em Portugal. Uma idosa simulou assalto a casa em São Pedro do Sul e foi detida com armas. Vejam bem o que é que anda por aí a acontecer. O ex-acionista da TAP, David Neilman, disse que António Costa mentiu no debate com Rui Rio e exige desculpas. Os americanos poderão solicitar testes gratuitos de Covid-19
no conforto de sua casa desde quarta-feira. covidtestes.gov. Na última notícia, turismo internacional ainda 72% abaixo de 2019. Vamos começar a recuperar a partir de agora, estou crente. E vou desejar-lhe, eu e o Ricky, um grande fim de semana. Não esqueça, amanhã eu estou aqui na rádio, às 10h30 da manhã. E depois de segunda a sexta, o Ricky, entre as 6h30 e as 8. Depois logo a seguir a Beta. Não, temos a Cíntia, depois o Nando. O Nando, e depois temos a Beta Marques entre as 13 e as 6. E daqui por uns meses vamos ter o Gago e o Moco. Exatamente. Portanto, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, tenham um bom fim de semana. Cá estaremos na próxima segunda-feira. Boa noite e até segunda, se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.